lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Este filme teve aqui o objetivo de partilhar um bocadinho de uma forma sintética o que pode ser, o que é o conceito de economia circular. Portanto, quando falamos de economia circular, é mais do que um simples... Peço imensa desculpa, mas agora acho que parei aqui de partilhar. Não estão a ver nada, pois não? Estava aqui a tentar pôr a minha apresentação e peço imensa desculpa porque o computador bloqueou. Ok, acho que agora já vai dar. Ok. Pronto, como eu estava a dizer, este filme teve como objetivo de fazer aqui um pequeno enquadramento do conceito de uma forma animada e mostrando as diferentes potencialidades e o que é o conceito em si do ponto de vista de tudo o que integra. Portanto, o que nós vemos e o que mostrou um pouco é que o objetivo da economia circular é passarmos daquilo que temos atualmente em grande parte e que temos vindo a assistir de uma economia linear e, portanto, que tem o seu início naquilo que é a extração de recursos, a sua utilização e depois a eliminação, sem qualquer reaproveitamento. Tivemos e assistimos a alguma alteração desta economia linear através da reciclagem, portanto já há aqui algum fecho de ciclo, mas o que se pretende mesmo com este conceito é um reaproveitamento total, portanto o fecho completo de ciclos através de diferentes estratégias para eliminar aquilo que é, para reduzir aquilo que é eliminado. Este é um esquema muito utilizado dentro da economia circular e para explicar o que o conceito prevê em si, e basicamente o que apresenta são dois ciclos que fazem parte deste conceito e que foram também mencionados no filme. Por um lado, a verde, temos o lado biológico, o chamado ciclo biológico, onde há um reaproveitamento e uma introdução daquilo, fecho de ciclos do lado chamada da bioeconomia e tudo o que tem a ver com a agricultura
e com os processos naturais. E depois há azul o chamado ciclo tecnológico, onde temos um conjunto de estratégias que permitem voltar a incorporar no sistema tudo o que são os materiais através da reutilização, da sua reparação e no fim de todas as estratégias através também da reciclagem, quanto mais nada é possível ser feito. Estes dois ciclos, o que nos mostram é, no fundo, como operacionalizar este conceito. Existem diferentes definições de economia circular, podemos encontrar diversas fontes, mas que no fundo nos trazem esta ideia de que é um conceito que promove riqueza dentro daquilo que são as restrições dos recursos que temos, que promove o valor acrescentado nos produtos pelo maior tempo possível, eliminando o desperdício, e que ajudará aqui a impulsionar também a competitividade e a proteger as empresas contra aquilo que é a escassez de recursos e a volatilidade dos preços, ajudando a criar novas oportunidades. Portanto, no fundo, é um paradigma que agrega diferentes conceitos, não é? Que visa promover fluxos circulares de reutilização e recuperação, tanto de materiais como de energia, e é um elemento-chave para promover a dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de recursos. E, portanto, de uma forma muito breve e introdutória, era isto que eu tinha para vos dizer aqui como introdução, e dava agora a palavra à doutora Sandra Martinho, da Lasting Values, que foi responsável pelo setor, pela parte de economia circular desenvolvida no âmbito do roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e que nos vai hoje aqui apresentar este caso. Boa tarde a todos, muito obrigada, Rita. Eu precisava era de partilhar aqui a minha tela e por isso peço permissão a quem de direito para o fazer, que acho que ajuda bastante a explicar o trabalho que nós fizemos no âmbito do roteiro. Acho que já é possível. Já é possível, já. Julgo que todos conseguem ver. Ora bem, hoje aqui o desafio que me foi lançado foi falar um pouco do papel da economia circular nas alterações climáticas através do exemplo do trabalho que nós empreendemos no âmbito do roteiro para a neutralidade carbónica. A doutora Rita já me ajudou aqui na introdução do conceito da economia circular e eu acho que ficou, enfim, bem demonstrado pela apresentação que foi realizada de que, e essa é a primeira mensagem, quando nós falamos em economia circular, estamos a falar em muito mais do que a gestão de resíduos, a reciclagem de resíduos. E estamos a falar, de facto, de um novo modelo de desenvolvimento que é tendencialmente mais eficiente e mais sustentável. Quando nós pensamos qual é o seu papel da economia circular no âmbito das alterações climáticas e para os objetivos da neutralidade carbónica, talvez convenha ter presente o quanto nós consumimos de materiais. E, de facto, na União Europeia, o consumo anual de materiais situa-se qualquer coisa na ordem das 16 toneladas per capita. Portanto, é muito quando se consome de materiais e é muito sobretudo quando nós verificamos que 95% do valor dos materiais que são utilizados são perdidos, ou seja, apenas 5% dos materiais utilizados, das matérias-primas originais, é que são valorizados. E, portanto, quando nós perspectivamos as emissões e fazemos as contas das emissões de gases com efeito de estufa de uma outra maneira, aquilo que verificamos é que 50% das emissões estão associadas ao uso de materiais.
Quando pensamos em Portugal especificamente, o que nós verificamos é que nós temos uma economia que é tendencialmente cumulativa em materiais. Portugal extrai e importa mais matérias-primas do que exporta produto acabado e acumula materiais, muitos materiais em estoque, sobretudo do tipo imobiliário. Estou a falar, por exemplo, do caso de edifícios e infraestruturas. Só para terem ideia, entre 95 e 2006, o país acumulou cerca de 3 mil milhões, mais de 3 mil milhões de toneladas de materiais. Portanto, quando nós falamos em alterações climáticas e nesta vertente da mitigação de emissões e no objetivo maior da neutralidade carbónica, nós temos que ir para além daquilo que são as medidas mais óbvias e as medidas tecnológicas. Naturalmente que é fundamental a promoção de energia de base renovável, naturalmente que é um pilar fundamental e incontornável a eletrificação, seja a eletrificação dos processos produtivos, da mobilidade, é fundamental o aumento da eficiência energética dos processos, que se consuma menos energia, mas também é fundamental apostar naquilo que nós aqui chamamos de eficiência material, nós associados à economia circular. Ou seja, se nós quisermos trabalhar neste duplo sentido de, por um lado, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e, por outro lado, aumentar os reservatórios de carbono, na perspectiva da neutralidade de carbono, então é fundamental que, para além de tudo isto que eu aqui estive a dizer, mais de natureza tecnológica, também haja uma alteração dos modelos de produção e consumo. E com vista a quê? Por um lado, a reduzir as necessidades de matérias-primas primárias. Por outro lado, otimizar aquilo que é o uso dos recursos renováveis endógenos, aumentar a produtividade de materiais e, com tudo isto, minimizar perdas de energia e limitar a acumulação de estoques de materiais. Portanto, sempre que nós falamos em materiais, tenham a noção de que nós estamos a falar em energia. E quando estamos a falar em energia e sobretudo a energia de base fóssil, nós estamos a falar em emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, é exatamente por esta razão que, no âmbito do roteiro para a neutralidade carbónica, foi integrado o domínio, chamamos desse o mundo da economia circular, a par dos outros setores de trabalho do roteiro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando falamos de mitigar as emissões, o trabalho que nós fazemos está muito estruturado naquilo que é a organização setorial de inventário de emissões. E por isso nós temos 4 setores base: a energia e a indústria, a mobilidade, os transportes, os resíduos e águas residuais, aqui na perspectiva do tratamento de resíduos e águas residuais urbanas e industriais, e a componente da agricultura, florestas e uso do solo. Ora bem, isto é a abordagem tradicional, o que nós e que, no fundo, pensamos cada um dos setores de per si. O que nós fizemos para este equilíbrio entre emissões e remoções foi adicionar a componente da economia circular e perceber qual é, de facto, o papel que ela tem na descarbonização da nossa economia e, de uma forma o mais possível, tangibilizar esse papel. Eu partilho aqui convosco este esquema um bocadinho, enfim, na verdade, algo divertido e que teve a ver com o trabalho que foi empreendido no âmbito do roteiro em termos de abordagem e o processo adotado para integrar a economia circular. É como o próprio nome indica,
quando nós falamos em economia circular, temos que ultrapassar esta visão linear dos setores e, portanto, a abordagem que devemos preconizar é sempre uma abordagem por natureza de cadeia de valor. E, portanto, o desafio que aqui se colocava era nós percebermos, e isso estava no caderno de encargos do nosso trabalho, e é preciso percebermos a origem aqui também da missão que nos foi dada, é que nós deveríamos perceber qual era o papel do plano de ação europeu e do plano de ação nacional para a economia circular na alavancagem da economia circular na economia portuguesa e em particular num conjunto de setores-chave, e a partir daí nós percebermos o que é que poderia acontecer em termos de adoção de políticas ou de estratégias de circularidade que quantificássemos o impacto das mesmas em termos de emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, o nosso primeiro ponto de trabalho foi exatamente identificar aquilo que eram os setores-chave. E identificámos 4 setores-chave: o agroalimentar, a fileira florestal, a mobilidade e transportes e a construção. Nós aqui, na identificação destes setores, tivemos em consideração 2 questões fundamentais, não só a permeabilidade do setor para a adoção de estratégias alinhadas com a economia circular e essa emergência, mas também o nível de criticidade do setor para as emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, foi tendo por base estes 2 critérios que selecionámos estes setores e não outros setores. A partir daí, tivemos que adaptar a nossa análise àquilo que é o framework de análise do próprio roteiro de neutralidade carbónica. E o trabalho que é feito num roteiro ou num plano de ação para as alterações climáticas parte da definição de cenários socioeconómicos, que no fundo são cenários que nos traduzem a narrativa e que contam a narrativa socioeconómica até no horizonte de trabalho, neste caso 2050. Quando nós começámos a definir estes cenários, e nós trabalhámos aqui com 3 cenários, verificámos que era muito difícil deixar de fora argumentos da economia circular. Portanto, na própria narrativa dos cenários, e até porque existe um plano de ação europeu, um plano de ação nacional para a economia circular, essa narrativa tem imbuída um conjunto de estratégias adotadas globalmente pela economia portuguesa e alinhadas com a circularidade. Naturalmente que entre os cenários aquilo que varia é a profundidade com que é instalada, são instaladas essas estratégias no âmbito da economia circular. A partir daí, nós também o trabalho que tivemos que fazer foi identificar para os setores-chave com que estávamos a trabalhar as tais potenciais estratégias de economia circular, que a Rita perguntou aos presentes do início que estratégias eram essas e que ações eram essas que estavam a ser atualmente adotadas na Rua dos Vinhos, e perceber uma outra coisa, que é o impacto dessas estratégias nos setores de modulação. O nosso problema é que estamos a trabalhar num horizonte de 2050 e, portanto, não é tão fácil identificar essas estratégias, porque temos que dar um salto quase quântico até o ano 2050 e perceber tirar uma fotografia do que é que se passa nesse futuro bastante longínquo, daqui a 30 anos. E para tal, o que nós fizemos foi um conjunto de workshops para cada um destes setores-chave, em que envolvemos stakeholders da cadeia de valor de cada um
destes setores. Ou seja, no caso do agroalimentar, nós tivemos presentes desde os produtores agrícolas até a nutricionistas, passando pela indústria agroalimentar, naturalmente, e pelo retalho. E, portanto, tentamos envolver um conjunto de stakeholders da cadeia de valor destes setores e com eles criar aquilo que era a visão do setor numa economia neutra em carbono em 2005 e a partir daí perceber que estratégias de economia circular é que estavam a ser adotadas e também com isso tentar um bocadinho balizar o grau de penetração dessas estratégias. E foi com base neste conjunto de trabalhos que depois nós fizemos, enfim, todo o exercício de projeção de emissões e aquilo que é o impacto da economia circular nesta trajetória de emissões. E, portanto, aquilo que eu hoje vou tentar aqui descortinar convosco é aquilo que foram as várias estratégias de circularidade adotadas em cada um destes setores-chave, até para ilustrar aquilo que é a aplicação do conceito da economia circular. Tal como vos disse, no caso dos cenários socioeconómicos, nós que tínhamos 3 e que têm nomes muito particulares, o fora de pista, o pelotão e a camisola amarela, nós temos, na verdade, o cenário fora de pista, que é um cenário business as usual, basicamente, em que o nível de circularidade é baixo, ou seja, mantém-se o predomínio de um modelo linear de extração, produção e eliminação de materiais, e onde a economia circular, no fundo, está algo confinada àquilo que é a gestão de resíduos, a gestão e a reciclagem de resíduos. No caso do pelotão e camisola amarela, temos diferentes graus de introdução de circularidade, sendo que o camisola amarela é o cenário mais circular. E, portanto, o que significa é que nós, quando olhamos para as emissões associadas e o impacto da economia circular na trajetória de emissões, temos, na verdade, valores para o cenário pelotão e para o cenário camisola amarela, e eles são diferentes e que têm exatamente a ver com o grau de penetração das estratégias de circularidade que é preconizado em cada um dos setores. O que nós fizemos em todos os setores foi manter esta tendência para aquilo que é básico em termos de economia circular. E o que é básico? Componentes como as perspectivas de produtização, que foi mencionado no vídeo que vocês viram, ou seja, a substituição da posse ou da propriedade, perdão, pelo uso, a substituição do aprovisionamento de produtos pela prestação de serviços, associado à desmaterialização de muitos produtos e aí a componente fundamental da digitalização. A parte da economia da partilha é outro dos aspectos fundamentais da economia circular, tal como o design para a circularidade, isto é, pensarmos que estamos a pensar e a desenhar produtos menos intensivos no consumo de materiais, mas que os próprios produtos no seu fim de vida, no fundo podem se reinventar ou alimentar uma série de outras cadeias de valor, podem ser subprodutos para uma série de outras cadeias de valor potenciados aqui por simbioses industriais. E, portanto, nós mantivemos esta linha sempre presente na análise, na reflexão que fizemos para os vários setores. E eu começaria pelas transições do setor agroalimentar. Então, tangibilizando o que é que nós estamos a falar e o que é que nós discutimos. Relativamente ao setor agroalimentar, naturalmente que o ponto de partida
fazer o que hoje já fazemos, mas fazer melhor. E fazer melhor no sentido de ser mais eficiente no uso dos recursos. E aí preconizar práticas agrícolas em linha com o que hoje se denomina de agricultura 4.0. Isto é, a maior penetração da agricultura de precisão e da agricultura biológica e de conservação. E aqui também com um papel crescente, naturalmente, de toda a componente de tecnologia que está associado. Por outro lado, o fecho do ciclo de nutrientes e de outros materiais. A promoção e capitalização de simbioses locais na cadeia de valor. Concretizando, aqui tivemos um grande enfoque naquilo que era, por exemplo, o aproveitamento de resíduos agrícolas numa determinada área, produzidos por diferentes subsetores da agricultura e pecuária para a produção de composto que depois é utilizado nos solos agrícolas numa determinada região. Uma outra questão, o papel maior para a produção e a oferta local. Aqui com cadeias de abastecimento locais mais curtas, designadamente para os hortícolas. O futuro, e em 2050, perspectiva-se com cadeias de fornecimento que são digitais. Não é só no agroalimentar, são em todos os setores. No agroalimentar em particular, porque nós temos aqui toda um conjunto de novos hábitos de consumo e estilos de vida. Por exemplo, uma maior adequação nutricional da dieta, que leva a uma redução daquilo que é, por exemplo, o consumo de proteína, uma tendência para que as compras sejam realizadas numa base diária, com preferência por produtos de quarta gama, já pré-preparados e refeições prontas, o que tudo isto aliado, na verdade, o que se verifica é que há aqui um potencial benefício para a redução de resíduos, designadamente da fração orgânica, porque há aqui um contributo para a redução de tudo aquilo que é o desperdício alimentar. No entanto, se por um lado temos aqui esta redução da fração orgânica, por outro lado há uma pressão cada vez maior sobre a embalagem, e isto é inerente às cadeias de fornecimento digitais. Com elas e com todo este novo mundo, que para nós já não é um novo mundo assim tão grande, a pandemia trouxe para a casa de muitos de nós a opção pelo comércio digital, e hoje nós já estamos a ver uma grande pressão sobre os modelos de logística mais convencionais e, de facto, a necessidade de partilha de soluções e de redes de distribuições. E nós vemos que o mercado se está a adaptar muito facilmente e, por exemplo, temos, à data de hoje, parcerias crescentes entre várias empresas, e vimos, por exemplo, os CTT a trazerem e a entregarem em casa os mais diversos produtos, também eles diversificando a sua atividade. E, portanto, isto é um conjunto de transições e de estratégias que pode acontecer no agroalimentar por serem adotadas estratégias alinhadas com a economia circular. O exercício que a seguir nós temos que fazer é, mas como é que isso se traduz efetivamente na redução de emissões? E, portanto, naturalmente que o que fizemos a seguir foi olhar para essas estratégias e verificar que argumentos é que alterávamos naquilo que é o setor da agricultura, o setor dos resíduos, o setor da indústria, da energia, dos transportes, no âmbito da simulação que foi feita no roteiro para a neutralidade carbónica. E, neste caso, o que se verifica naturalmente é que, em termos relativos, os temas de agricultura mais eficientes e sustentáveis vão ocupar uma área cada vez maior. A questão que eu vos estava a falar da produção de composto
vamos verificar que temos composto a substituir o uso de fertilizantes sintéticos azotados e, portanto, que como vão ter a oportunidade de ver, pelo menos aqueles que assistirem à sessão sobre a agricultura, são uma das principais fontes de emissão no setor. O aumento da área ocupada por pastagens biodiversas associadas à produção de bovinos em regime extensivo, sendo que as pastagens biodiversas são elas próprios sumidores de carbono e, portanto, contrabalança um outro grande problema associado às emissões da agricultura, que é exatamente as emissões de metano associadas aos bovinos e, portanto, na verdade estamos a diminuir o balanço líquido de emissões associadas ao setor da pecuária. Quando nós falamos na utilização de sistemas agrícolas mais eficientes, designadamente a agricultura de precisão, ela tem um impacto direto e muito objetivo, por exemplo, naquilo que é a eficiência no uso da água pelo setor agrícola. E se nós olharmos para o consumo de energia do setor agrícola, nós verificamos, designadamente a eletricidade, verificamos que muito desse consumo está associado à rega, portanto, se estamos a regar menos, a reduzir as necessidades de água da rega, estamos simultaneamente a reduzir o consumo de energia e isso tem um impacto direto nas emissões e naturalmente que temos depois todo associado ao comércio digital, todo um impacto grande em termos do transporte de mercadorias. Aumenta os quilómetros percorridos pelo transporte de mercadorias, mas também verificamos que esse transporte faz-se de uma forma diferente. E, portanto, há aqui um aumento do fator de carga no transporte de mercadorias, por muito via da economia da partilha, porque de facto os sistemas logísticos adaptam-se e transporta-se, há menos transporte em vazio, ou seja, otimiza-se o transporte das mercadorias. O transporte das mercadorias é cada vez mais capilar e, portanto, o que significa é que há uma transferência do transporte de veículos rodoviários pesados para veículos ligeiros, naquilo que é o last mile transport, portanto, o chegada à casa de cada um de nós, com maior eficiência e autonomia desses veículos, que serão veículos elétricos, e depois temos um impacto direto na produção dos resíduos urbanos per capita da fração orgânica e dos resíduos de embalagem, tal como já tive a oportunidade de mencionar. Em síntese, que impacto é que nós vamos ter? Se nós pensarmos num cenário para este setor, para o setor agrícola, de maior ou de menor circularidade, o que nós verificamos é que a economia circular pode induzir a uma redução das emissões do setor agrícola entre 11% e 29% em 2050, face a um cenário business as usual, onde temos reduzido nível de circularidade. Esta mesma abordagem foi tida para um conjunto, para todos os outros setores. Eu não vou ter tempo para, aliás, já estou para além do meu tempo, mas aqui só dar-vos algumas notas relativamente a algumas transições particularmente relevantes nestes nossos setores-chave. Por um lado, a transição, no caso das florestas, da fileira florestal, mais uma vez a eficiência, com a Floresta 4.0, e aqui uma nota para um tema que se está a discutir hoje, à data bastante, que é a bioeconomia. A bioeconomia é um outro palavrão, talvez ainda mais complexo que a economia circular, e segundo alguns é a vertente renovável da economia circular. Ou seja, quando estamos a falar em bioeconomias, também estamos a falar
do novo paradigma económico, em que estamos a substituir materiais e energia de base fóssil por materiais e energia de base renovável, de base biológica e renovável. E estamos a fazê-lo em setores como a química, a construção, o têxtil e a embalagem. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, pela utilização de madeira em substituição de cimento, no setor e aço, ferro e aço, ou seja, de materiais estruturais no setor da construção. Estamos a falar no uso de biomassa florestal também no setor têxtil e, portanto, há aqui todo um conjunto de aproveitamento dos recursos naturais que não apenas para a valorização energética. Claro que aqui também é considerada a valorização energética e produção da chamada bioenergia, mas apenas a partir daquilo que são resíduos florestais e resíduos das fileiras industriais que não possam ter outro aproveitamento, digamos que mais nobre. Para além, estamos a discutir também, naturalmente, a valorização dos serviços dos ecossistemas. Portanto, no âmbito do setor da floresta, o que nós vemos é que, por exemplo, quando olhamos para a indústria da pasta e do papel, vai ser esperado uma redução do papel gráfico, mas em contrapartida há um aumento daquilo que são os papéis sanitários e do uso doméstico. A produção de pasta mantém-se, mas ela já não vai responder a uma procura tão grande do papel gráfico. No fundo, ela vai responder à procura, à procura por parte de outros setores, como o têxtil. Depois temos setores onde é expectável um crescimento, designadamente o setor, o VAB, da indústria da madeira e da cortiça, em detrimento de outros setores. E aí temos a indústria da madeira a responder a uma maior procura por parte da construção, e em contrapartida temos uma redução, por exemplo, do VAB da indústria e da produção objetiva da indústria do cimento. E, portanto, o que podem perceber é que todos estes setores acabam por estar interligados entre si. No caso da floresta, a floresta é um setor absolutamente incontornável para o objetivo da neutralidade carbónica. E neste caso, a verdade é que o investimento na expansão florestal e a adoção de práticas silvícolas mais eficientes e a penetração da bioeconomia pode induzir a um aumento do sequestro de carbono, sequestro biológico de carbono no setor em cerca de 40%, o que é bastante relevante. Naturalmente que o caso da mobilidade e transportes é impactado transversalmente por todas estas alterações. Há de facto na parte das mercadorias uma maior procura, há por outro lado no caso do transporte individual a implementação de sistemas de partilha, a mobilidade como um serviço, tudo isto leva a que haja uma muito maior eficiência na forma como se usa os veículos ligeiros e, portanto, há uma menor utilização do transporte individual, mas aumenta a taxa de ocupação dos veículos e, portanto, há uma mais rápida substituição tecnológica, teremos veículos sistematicamente mais eficientes, com menores consumos e o mercado organizado de uma forma mais eficiente. E neste caso, em concreto, a economia, o impacto nas emissões do setor poderá chegar a ser de uma redução de 25% das emissões de transportes e da mobilidade. Por último, a construção. No caso da construção, há aqui um papel importante
às próprias ferramentas de modulação que são utilizadas e que se começam a utilizar. E há aqui e que tem muito a ver com a tecnologia e a digitalização, é que na verdade passa a ser possível integrar toda a cadeia de valor da obra e portanto isto tem a vantagem de se poder começar a equacionar o que é que acontece a um edifício na fase de desconstrução e pensar o que é que se pode aproveitar de resíduos de construção e demolição. Por outro lado, permite também perspectivar uma qualquer obra, uma qualquer edificação, seja uma infraestrutura, seja um edifício, naquilo que é a sua ligação com a envolvente. E aqui no caso dos edifícios é muito importante, não só para a questão do consumo, da produção e de consumo de energia, como também a questão da integração com a mobilidade elétrica. Por outro lado, todas estas novas ferramentas favorecem uma gestão mais eficiente de materiais. E existem na Europa um conjunto de estudos que, aliás, vêm a referir que naquilo que são os materiais estruturais, estamos a falar de cimento, ferro e aço, em muitos casos o sobredimensionamento atual, aquilo que se passa atualmente, pode atingir 100%. E para além de que 15% dos materiais são todos desperdiçados na fase de construção. E portanto a produtividade material é extraordinariamente importante no caso da construção, para que se construam edifícios, e agora falando especificamente nos edifícios que consomem 30% do consumo final de energia, são extraordinariamente relevantes, portanto, para que se façam edifícios mais eficientes, para que se permita no final da sua vida útil perspectivar de uma outra forma como é que se valorizam os resíduos de construção e demolição e se integram na fileira dos materiais de construção, e também aqui tornar tudo isto muito mais eficiente, com sistemas, não só edifícios multifuncionais e partilhados, como hoje nós já temos no caso dos escritórios, muitos espaços de coworking, mas também no caso dos residenciais. E no caso dos residenciais, em que podemos ter áreas comuns, por exemplo, de lavandaria ou de bricolagem, o que significa que se eu tiver no meu edifício uma área comum de lavandaria, deixo de ter em minha casa a necessidade de ter uma máquina de lavar roupa e se calhar de secar roupa. E portanto, aqui também há um impacto muito grande naquilo que são as próprias appliances, os equipamentos domésticos utilizados dentro dos edifícios. E portanto um impacto na redução do consumo de energia, admitindo que os equipamentos coletivos que vou utilizar serão equipamentos mais eficientes. Por outro lado, aqui um impacto muito grande em todo o trabalho de modelação que aqui foi feito no setor dos cimentos, com a redução do consumo de cimentos, não só porque são substituídos por outros materiais, mas como também poderão haver aqui uma redução do seu desperdício e do seu sobredimensionamento. E, portanto, isto para o setor dos cimentos, e é aqui um exemplo do impacto de tudo o que se pode passar da economia circular no mundo da construção, ela pode impactar, por exemplo, as emissões do setor de cimento até 50%, no sentido de redução das emissões deste setor em 50%. O que é muito, porque eu não sei se a maioria de vós tem noção de que o setor dos cimentos é responsável por 7% das nossas emissões líquidas de dióxido de carbono. Portanto, estamos a falar de muita coisa. É tudo estes efeitos, todas estas estratégias combinadas têm naturalmente um impacto naquilo que é o setor dos resíduos. Aliás, a economia
circular é um instrumento fundamental para o cumprimento das metas que foram estabelecidas naquilo que é o pacote dos resíduos e, portanto, poderá ter um impacto sempre na casa de 70% das emissões associadas à gestão de resíduos. E, portanto, eu peço imensa desculpa, alonguei-me imenso naquilo que foi esta apresentação. Estou disponível para responder a todas as questões, mas basicamente foi o que consegui sistematizar do impacto da economia circular aqui para o roteiro de neutralidade carbónica e que no fundo é apenas um roteiro e que o objetivo é servir, traçar um caminho e servir de inspiração aos trabalhos de maior detalhe, inclusive nas cidades que se tem que fazer nesta matéria. Obrigada, Sandra, por esta apresentação e por este esforço, não é, de condensar aqui todo este trabalho que foi o roteiro nesta apresentação. É realmente um desafio. Eu própria também participei e isto tem muito trabalho envolvido e foi aqui realmente uma apresentação que eu acho que foi bastante rica e passou aqui a principal mensagem, enquadrou bem. E, portanto, eu abriria agora o espaço para que os participantes pudessem colocar questões à Sandra. Podemos também usar o chat, se alguém quiser. Eu gostaria de fazer uma questão. Esta questão da economia circular também envolve uma grande mudança de um paradigma económico, envolve uma mudança de comportamentos e uma mudança de atitudes relativamente aos materiais, relativamente ao consumo e tudo o resto. O que é que cada um de nós, não somos empresas que têm que mudar, obviamente, o seu paradigma de produção, etc. O que é que cada um de nós, nos nossos domicílios, nas nossas próprias casas, podemos fazer para contribuir para a economia circular? Quais são os hábitos que nós devemos adquirir? E como é que se consegue essa mudança de pensamento, mudança de atitude face ao consumo e face à economia? Obrigada, Silvia. Eu posso responder agora ou esperamos por outras Não sei se estão a ouvir. Sim, se calhar então repetimos outra questão, sim. Eu concordo que realmente isto é um tema, olhando para 2050 e não só, fazendo esse percurso naturalmente, mas como a Silvia referiu atrás, tem a ver também com uma disponibilidade de modificar comportamentos e mentalidades para se trilhar esse caminho naturalmente. Eu punha uma questão que tem a ver, ao tempo, já lá vão uns anos, apostou-se fortemente no just-in-time, naquilo que diz respeito à logística. Naquele tempo, permitam-me esta expressão, era um objetivo economicista de colocar o produto no distribuidor final ao mais baixo preço possível para não ter ali um custo bruto de determinada quantidade acima daquilo que seria razoável e pedir a cada momento em função da sua venda. A pergunta é esta: o enquadramento deste conceito na economia circular foi estudada, de alguma maneira já aqui encontramos algumas respostas que a doutora Sandra Martins expôs, mas gostava de uma opinião vossa sobre esta temática do just in time. Muito obrigado. Deixe-me só referir, não me referi, sou jornalista do jornal Valor Local, o meu nome é Silvia Carvalho de Almeida, eu devia ter dito isto no início, mas passou-me completamente. Portanto, eu gostaria, no meu artigo que for escrever sobre o assunto, poder informar os meus leitores sobre exatamente que hábitos que podem
alterar na sua vida do dia a dia. Também eu queria perguntar aqui ao Sr. Val Antunes se podia identificar-se já agora. Peço desculpa, vereador da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos. Obrigada. Sandra. Ok, relativamente àquilo que é o que cada um de nós pode fazer. Bem, nós estamos a falar de um novo modelo de desenvolvimento e, portanto, nós temos aqui um trend em termos de economia e da organização dos sistemas de produção que tem que permitir, que tem que se mover. Eu não sei se primeiro, mas que tem que oferecer mais possibilidades de escolha e mais opções também de escolha ao consumidor. É claro que há coisas básicas que nós podemos fazer, naturalmente. A questão de, e lá voltamos ao que são os resíduos que todos nós produzimos e naturalmente a separação de resíduos, para que se possam aproveitar de forma mais eficiente, isto é, com o mínimo de rejeição, aquilo que são os resíduos que vão para as fileiras de reciclagem. Neste momento há também um grande esforço que tem que ser empreendido a nível da casa de cada um de nós e a nível municipal, que tem a ver com a separação dos orgânicos. Portanto, para aquilo que já se separa, agora vamos ter que passar, e devemos passar também, a separar orgânicos para que eles possam vir a ser valorizados e separá-los dos resíduos indiferenciados. E, portanto, este é o básico, não é? Que nós temos que fazer e aquilo que poderemos fazer. Depois, o princípio é utilizar menos materiais. Se nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia menos produtos, melhor, ou seja, que hoje já o fazemos em alguns casos, não é? Quando vamos às compras do supermercado, levamos o nosso saco de compras. Quando bebemos água, optamos, enfim, por não utilizar garrafas descartáveis e utilizar beber água da torneira e utilizar e reutilizar uma mesma embalagem. Agora, é preciso, nas opções, nas grandes opções de consumo, nós temos essas opções. A questão da mobilidade partilhada. Será um tema que, e será uma opção para muitos de nós, no futuro, e que hoje ainda não é. Se eu quiser sair de minha casa especificamente, eu não tenho soluções de mobilidade partilhada, mas se quiser ir de Lisboa ao Porto, eu sei que já tenho soluções de mobilidade partilhada. Existe uma série, pelo menos existem 2 ou 3 sites que me permitem partilhar o veículo com alguém, não agora, enfim, partilhar o veículo com alguém que vai fazer uma viagem e evitar que cada um leve o seu próprio automóvel. Portanto, quando houver, eu acho que ainda estamos numa fase que não existem todas as opções, já existem algumas opções. Não faz sentido eu, por exemplo, como se tenho uma empresa, optar, agora já não é o cidadão, mas a cidadã que tem uma empresa, optar por adquirir um espaço para escritório. Faz muito mais sentido estar num espaço de cowork. Portanto, a questão da posse, reduzir a posse e aumentar a reutilização de produtos que me possam suportar num conjunto de atividades. Poder adotar soluções de economia partilhada, poder adotar no meu consumo, porque também já posso fazer essa opção, poder preferir produtos que são produzidos localmente.
e, portanto, que vêm de produções de maior proximidade e muitas vezes, enfim, que até são de produção biológica. Não estou a dizer que esses produtos são produzidos de forma mais sustentável. A solução de uma cadeia de valor mais curta e do abastecimento local é que é o desejável, não é? E isso, aliás, na questão da informação que nos produtos será dada ao consumidor, vai ser uma questão fundamental da rastreabilidade dos produtos, não é? Porque, supostamente, as nossas opções devem ser perspectivadas de uma forma integrada em benefício daquilo que é um consumo mais eficiente e mais sustentável. E, portanto, de qualquer forma, se eu preferir a produção local e tiver a promover uma cadeia de valor de maior proximidade, sim, estou de certa maneira em linha também com aquilo que é a circularidade, tal como quando escolho equipamentos domésticos mais eficientes e tal como quando tenho algum cuidado naquilo que é o seu uso e não deixo carregadores ligados na tomada e por aí fora, portanto, e muitas vezes o consumidor é difícil porque ainda está no trade-off entre o valor do equipamento e aquilo que é o benefício depois monetário que tem na sua utilização. E por vezes, enfim, para equipamentos mais pesados em termos de investimento orçamental, há aqui o ponderar, por exemplo, agora os novos frigoríficos inteligentes, que eles próprios fazem uma gestão das compras do consumidor e aquilo que é o estoque ótimo das suas compras, isto para o quê? Para reduzir o desperdício. Quer dizer, ainda para muitos dos cidadãos, ainda provavelmente não é uma opção para a sua carteira, mas pode ter impactos naquilo que é a gestão da sua despensa e em última análise, o desperdício alimentar. Estou a falar no volume de resíduos que são produzidos. Portanto, há um conjunto de opções. Essas opções e o consumidor deve manifestar o seu desejo por essas opções. Na prática, o que eu diria é que ainda não temos todas as opções para fazer escolhas e alinhar com as escolhas aqui dentro deste conceito de circularidade. Porque tudo que eu disse se aplica a uma resposta para o que é que eu devo fazer para reduzir as emissões de carbono, ou para ter um consumo mais sustentável e para viver de uma forma mais sustentável, ok? E é por aí que devemos caminhar, é porque todos estes, no fundo, tudo isto que nós falamos se alinha no mesmo objetivo, que é um objetivo de maior eficiência no consumo e mais sustentabilidade no consumo. Relativamente aqui ao just in time, bem, hoje o conceito just in time e para o futuro nós falamos da produção on demand e, portanto, o que vai ditar a produção são as exigências do consumidor e o desejo do consumidor. E ele ao ditar isto não é apenas de que eu quero este sofá ou eu quero aquele outro produto e portanto que eu tenho que esperar para que o mesmo me seja produzido e provisionado. Não, vai e é essa a tendência em termos de consumo, vai ao nível das especificações do produto. Nós discutimos isto muito no agroalimentar. É uma tendência de que o que nós provavelmente iremos ver, e que não é só em 2050, é daqui a relativamente poucos anos, é que no mesmo agregado familiar, se eu tiver uma avó e um avô, um pai e uma mãe, e os filhos, todos eles consomem
produtos diferentes, produtos alimentares diferentes, que está muito alinhado com a sua idade, com o seu género, com a atividade que têm, se têm uma vida, o perfil de vida mais sedentário ou menos sedentário, com as questões de saúde e as patologias que eventualmente tenham. E, portanto, há hoje nós falamos muito nos prosumers, portanto, o consumidor a definir aquilo que é produzido, as especificações do que é produzido. E, portanto, se vamos à raiz das coisas, então é óbvio que um modelo destes, eu diria que o just in time já está ultrapassado na medida em que só pode ser just in time, não é? Não só por uma questão do racional de stocks, mas porque há esta tendência, e esta tendência é também numa perspectiva de minimizar desperdícios que possam existir e de fazer um fine tuning naquilo que é o encontro entre o desejo do consumidor e o que é provisionado ao consumidor. E, portanto, só irão, digamos que no limite, só irão existir modelos de just in time, não existirão outros no futuro. Muito obrigada, Sandra, por esta resposta a estas duas questões. Como já estamos um bocadinho avançados no tempo, eu ia dar já a palavra ao nosso próximo orador, o engenheiro Ricardo Diogo, da Ambigroup, que nos vai aqui trazer o exemplo da Arruda. Boa tarde a todos. Já falámos aqui já de muitas das situações, houve aqui em situações como 95% de material que consumimos, só 5% é que são valorizados. A Ambigroup, na sua gênese em Réunion, uma empresa que está há 40 anos, através da sua original empresa Recife Metal, nesta área, e que desde o princípio dos anos 2000 passou a ter uma vocação muito mais do que ser só apenas um sucateiro, como se costuma dizer de uma forma até depreciativa. Na realidade, a sucata, o cobre, os metais, se só usamos 5% dos recursos, de certeza que não é pelo caso dos metais. Os metais, pode-se neste momento 95% do metal de cobre que foi extraído de fontes primárias continua a ser reutilizado. Continua a ser reutilizado e já foi reutilizado várias vezes. Já fez o ciclo. Quando se fala em economia circular hoje em dia, fala-se numa coisa que já existe nos metais de uma forma sistemática. E porquê? Porque também já foi falado aqui de uma forma muito simples. Tem valor. Tem valor. Ou seja, se tem valor, a cadeia funciona. O problema da economia circular, e estamos muito à vontade para falar sobre este assunto, passa quando os metais deixam de ter valor, porque as opções comerciais dos fabricantes e dos produtores e dos distribuidores foi de tentar maximizar uma cadeia de lucro sem ter qualquer respeito mínimo sobre os materiais. 80% dos materiais que hoje em dia são usados, que nós podemos falar, por exemplo, e faço um exemplo muito específico ao caso da embalagem. Vamos ao supermercado e trazemos plástico em tudo o que é coisa, em tudo o que é material. Pois esse plástico, na melhor das hipóteses, e nós temos uma linha que trabalha na chamusca, que trabalha exclusivamente com polietileno de baixa densidade, filme, chamado filme plástico, mesmo um material que nos chega, apenas 50%, 40% do material efetivamente é aproveitado. Não é porque a linha seja de má, não é porque o processo é igual para aqui, é igual na Alemanha. A questão tem a ver com as contaminações e as misturas dos materiais que são feitas. E, portanto, os materiais, pura e simplesmente, há materiais que não são recicláveis. E enquanto nós não nos consciencializarmos isso e não tivermos uma atitude
crítica e agressiva relativamente à utilização, ou ao que se chama o ecodesign, que basicamente é a seleção dos materiais que devem ser usados nos processos dos produtos, das embalagens, de modo a que eles sejam efetivamente recicláveis. Paralelamente, do outro exemplo, em vez de trazermos a nossa garrafa de PET, que as mais bonitas dizem 25% reciclado, feito com 25% reciclado, trouxéssemos uma garrafa de água em alumínio, a probabilidade dessa garrafa ser reciclada era da ordem dos 95%. A probabilidade, a quantidade desse alumínio que era reintroduzível no processo era da ordem dos 85%. Ou seja, 85% desse alumínio pode ser reutilizado. Nós fazemos isso porque este ano já fizemos alguns bilhões de latas, de certeza que foi, porque temos um processo e os nossos clientes, a única coisa que vão receber é a lata que é aproveitada para fazer nova lata outra vez. E, portanto, é um processo que funciona ao ponto dos materiais que hoje em dia a Ambigroup produz relativamente a partir de reciclados, a obterem, e foi a primeira empresa a nível nacional a obter o estatuto de fim de condição de resíduo. De um estatuto em que permite um material, pela sua pureza, que é feita no processo, após o processo de reciclagem, atingir padrões de qualidade de material, nomeadamente o grau de contaminação ser tão baixo que permite ele ser considerado um produto novamente e deixar de ser tratado como um resíduo e passar a ser pensado como um produto. Temos aprovado para o cobre, temos aprovado para o alumínio, para vários diferentes tipos de alumínio e temos aprovado também para o aço. Quando falamos aqui há pouco de cimenteiras, falou-se aqui ao ponto de cimento, falou-se aqui ao ponto de resíduos de construção e demolição. Eu, se conseguir, confesso que com tantas plataformas, não sei se consigo pôr aqui a partilhar compartilhar a tela, acho que é aqui mesmo. Sim. E agora vamos aqui à procura de... Se calhar tenho que fechar aqui, mas para encontrar onde é que tenho aqui a minha pequena apresentação. Se calhar aqui assim já vai aparecer. As janelas. Compartilhar. Estão a ver? Acho que se está a ver. Só para dar, eu vou numa pequena apresentação. Está a saber? Tá. Numa pequena apresentação. Isto tem a ver com o que é feito numa pequena apresentação da Ambigroup, que ajuda um bocadinho, enquanto falar, não ser tão monocórdico e tão repetitivo. Sempre vamos vendo umas imagens que ajuda a perceber o que estamos a falar. Portanto, a Ambigroup é um grupo que trabalha, que tem a sua gênese exatamente em Arranhó, Concelho da Ruda dos Vinhos, e daí tem vindo a desenvolver diferentes áreas. Falou-se em biomassa, tem uma empresa que trabalha com biomassa, foi pioneira na área da produção de biomassa, da recuperação de biomassa a partir de cepos de eucalipto, foi pioneira em Portugal, essa empresa a fazer este processo, e hoje em dia é um processo que é usado por diversas empresas. E depois tem parques espalhados pelo país, tem cerca de 400 trabalhadores no seu total e opera 8 unidades industriais. Falamos em Ambigroup, uma das Ambigroups, só para a apresentação, falou-se aqui de resíduos de construção e demolição. Este é um trabalho que foi desenvolvido ano passado em Espanha, a demolição de uma central em Portelhano, que foi um trabalho feito pela Ambigroup também, e o processo aqui tudo é reaproveitado. Neste momento, no sítio onde aqui está, existe uma central de biomassa, isto era uma central de gasificação de carvão, e todo este processo, por exemplo, aqui temos o exemplo da central do Barreiro, onde todo o processo, todo o betão, todo o material que aqui foi britado, triturado, tirado o aço que estava a fazer das cofragens, o aço do betão foi recuperado. O processo
é feito completo e nas várias unidades tratamos alguns e afinamos os materiais finados, desde os agregados do betão o alumínio ou o cobre que está nos metais presentes ou o aço que está nas estruturas de construção. Na área da reciclagem, na parte da reciclagem dos resíduos industriais, temos parques onde fazemos a separação da madeira, do carvão, do cartão, de embalagens, do plástico e, portanto, fazemos um processo completo de segregação dos resíduos. Na área dos metais, e quando se fala em economia de facto aqui circular, abrange toda a área, toda a cadeia e oferece uma solução nessa área, desde os polímeros, o PVC, o PP, o polipropileno, o PS, o ABS, a sucata ferrosa, os metais não ferrosos, os não recicláveis, dentro dos não recicláveis, os inertes, alguns inertes misturas que já não é possível, são, digamos, os sobrantes do processo. Temos também uma componente que funciona desde 2008, que é, de facto, para a tal indústria que se falou aqui das cimenteiras, nós produzimos o combustível derivado de resíduo. Para quem não sabe, uma das principais emissões, os 7% que se falou sobre as emissões de dióxido de carbono a partir das cimenteiras, baseiam-se muito na utilização de petróleo, coque de petróleo, que é o resíduo de uma das refinarias, um resíduo sólido, e que chega a ter entre 8% a 10% de enxofre na sua composição. Antigamente, quando não havia tantas exigências a nível das emissões, o que saía pelas chaminés das várias cimenteiras deste país era uma quantidade monstruosa de dióxido de enxofre e de enxofre que era responsável por chuvas ácidas e tinha um impacto enorme em termos de perda de qualidade do ar dos materiais. Hoje em dia, as exigências são, os sistemas de limpeza e de escoamento são muito, muito mais eficientes e muito mais restritos, e o que está a acontecer foi que esse coque de petróleo é hoje em dia substituído até 70%. 70% é o valor que atualmente as duas empresas cimenteiras estão a atingir por combustíveis que, em vez de serem enterrados nos aterros por já não serem recuperáveis, por não serem valorizáveis, grande parte dele é resíduos de desembalagens misturados e, portanto, o que acontece é que esse material ainda tem uma valorização energética. Mas o adequado é que eles não existissem. O adequado era que não tivéssemos que enviar só mesmo uma fração, porque mesmo as cimenteiras não conseguem dar vazão à quantidade de não recicláveis que existem. Este é o Parque do Seixal, se calhar, provavelmente a maior unidade de reciclagem do país, trabalha desde a sucata ferrosa à sucata magnética, os resíduos elétricos e eletrónicos também foram aqui falados num filme, os polímeros, digamos, e trabalhamos até fluxos de outros recicladores que não têm um equipamento de recuperação tão afinado e, portanto, com uma parafernália que vamos ver aqui de equipamentos, conseguimos ir recuperar metais, polímeros, onde outros já não estão a conseguir chegar porque são, de facto, muito específicos os processos para recuperar e, portanto, estamos a falar já de uma franja muito fina dos materiais. Tem também uma das poucas linhas, uma das duas linhas existentes para recuperação da reciclagem de frio, ou seja, dos frigoríficos, com a recuperação de todos os materiais presentes no frigorífico, excepto a valorização energética do poliuretano que faz o isolamento do interior. Todo o resto do processo, todos os componentes frigoríficos são praticamente, até mais de 90%, é reutilizado. O parque é muito complexo, para quem não está dentro da área da reciclagem, tem
fragmentações, tem seleção por raio-x, temos linhas dos resíduos elétricos e eletrónicos, dos SDAs, que é Small Disposable Appliance, ou seja, os pequenos eletrodomésticos e os grandes eletrodomésticos, uma linha nova. Tem duas linhas de refrigeração para tratamento de frio, tratamento de gases de ar-condicionado, tratamento que está a falar, que ninguém se preocupa, mas que é um poluente gravíssimo para a atmosfera. Temos o processo de recuperação desses gases e temos também processos de recuperação de polímeros que são absolutamente inovadores em Portugal e únicos. No caso, para termos uma ideia, isto é uma fragmentadora de metais, portanto, o que temos ali ao fundo é sucata de ferro, carros, sucata mistura, sucata misturar, e o que podemos fazer é a separação de uma sucata ferrosa com mais de 98% de conteúdo de ferro, que é o que temos aqui neste monte aqui. Depois, tudo o que não é ferroso é passado por um conjunto de seleção de processos, em que com recuperação, chamadas correntes de Foucault, recuperamos os metais. Depois de recuperarmos os metais, ainda separamos os metais de acordo com a sua densidade, por um processo que não é único em Portugal, pioneiro, que é a separação por meios densos, que vem da indústria das minas, uma adaptação para a área da reciclagem, sensores de indução, raio-x, separação para separação do alumínio dentro das suas ligas, de modo a que o alumínio vá apenas ser processado para fundições, de modo a que consigam maximizar a recuperação desse alumínio. Portanto, não vamos misturar motores de carros, chamemos-lhe assim, em alumínio, com um alumínio de embalagem que tem uma composição química completamente distinta. O que é que isso permite? Permite perpetuar que esse alumínio que vá novamente fazer lata, volta a fazer lata e volta a fazer lata e efetivamente constitua uma economia circular sem ser só em conceito, mas no mundo real. E zero subsídios e apoios. Zero subsídios e apoios. Esta é uma citação. As decisões, é simples implementar decisões que façam a economia circular funcionar. E a principal decisão neste momento que tem a ver com a decisão do consumidor de exigir que a sua embalagem seja reciclável e não seja só reciclável, entre aspas. Porque reciclar, e nós já vamos chegar aqui mais à frente, a outros processos que fingir que se recicla é o que se faz hoje em dia em muitas das situações. Hoje em dia usamos sensores eletromagnéticos, conseguimos recuperar o cabo elétrico, conseguimos recuperar os metais, as placas de circuito impresso. Fazemos, no processo da flutuação, faz uma separação integral dos metais, saem os metais que ainda têm plástico, são reprocessados, libertam-se os materiais. Este é o equipamento de raio-x que funciona, consegue detectar a densidade do metal que está a passar e consegue fazer, de acordo com um programa de inteligência artificial, chamemos-lhe assim, fazer a seleção dos materiais e fazendo separação por injeção de ar, em que nesta zona aqui é feito um sopro, uma peça de partícula vai passar e com o sopro decide se o material é injetado para um lado ou para o outro nessa separação. Mesmo numa fração as frações milimétricas, portanto, de 0 a 10 milímetros, fazemos a recuperação dos metais, fazemos a recuperação do processo, conseguimos separar vidro dos metais, fazer a separação dos metais dentro das próprias ligas. Vamos ainda a processos mais finos, voltamos a separá-los e neste caso entramos não por um processo de separação de meios densos, mas meios densos apenas por ar, vibração e ar, combinação, que consegue fazer a separação entre leves e pesados. E portanto vamos cortando os materiais e atingindo graus de pureza, mesmo em materiais que têm 10 milímetros para baixo. Isto é totalmente inviável para plásticos. Temos um processo que é único, em que, como vemos aqui, os frigoríficos entram, são triturados, os gases já são previamente descontaminados, o compressor que aqui estava já cá não está, já foi retirado, o óleo do compressor que tem o gás refrigerante já foi recuperado, o refrigerante é aquecido, é evaporado, ao ser evaporado é novamente condensado, comprimido e condensado, é enviado para uma botija
e nessa tija vai para a única possibilidade que tem, que é a sua destruição. A opção que acontece quando isto não é processado, quando as pessoas arrancam o compressor ou estripam o compressor pelo valor e fazem isso, é que este gás é libertado para a atmosfera e é, na pior das situações, composto por CFCs, que são os gases que destroem e que provocam a depleção da camada de ozono que se assistiu. Foi a moratória dos anos 2000, quando se decidiu que, a nível global, a proibição da utilização dos CFCs permitiu que hoje em dia se recuperou quase totalmente o buraco que parecia imparável e, portanto, quando se pensa que não há solução para as emissões, há solução para as emissões se as medidas forem globais. E esse é um exemplo muito paradigmático, muito bom sobre o efeito que é ter uma medida drástica, proibição de utilização de gases de CFC, levou a que, hoje em dia, praticamente, estima-se que julgo que será em 2030 ou 2040, que se tenha voltado a níveis pré-existência de CFCs a nível do ozono, no buraco que havia sobre os polos. Portanto, aqui também trabalhamos os SDAs, libertamos os materiais, chegamos a processos, isto aqui que estamos aqui a ver são os interiores dos frigoríficos, é o poliestireno PS e o ABS que compõe o interior dos frigoríficos. Este processo, hoje em dia, conseguimos recuperar este material, triturá-lo, separá-lo por densidades, limpá-lo, tirar-lhe cabo elétrico e vai para recicladores europeus, onde vão fazer granulado e então aí voltar a introduzir este material em novos frigoríficos de origem. Portanto, os plásticos, os polímeros técnicos, nomeadamente estas composições, há uma uniformidade de aplicação, quase diria que 90% do interior de um frigorífico é feito de poliestireno. Isto permite que ele possa ser reutilizado. E essa seria uma decisão que deveria acontecer de se o poliestireno é o plástico ideal para utilizado no interior de um frigorífico, então deviam ser todos poliestireno. Como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, uma garrafa de leite, em vez de ser um Tetra Pak com alumínio, com polietileno e com um cartão à mistura, é uma garrafa feita de polietileno de alta densidade. E, portanto, todas as garrafas de leite são recuperáveis e podem fazer novamente uma garrafa de leite. Idealmente seria noutro material. Ora, idealmente, para ser mais reciclado, seria num metal que pudesse ser reciclado, fundido e voltado a ser extrudido múltiplas vezes. Mas é um começo. O que nós temos é, basicamente, o destino final é um aterro. Ou, às vezes, até estragar os próprios reciclagens dos outros produtos, que é o que acontece muitas vezes. Portanto, temos aqui sistemas novos, com combinações, trituração, sistemas de separação. Temos aqui, por exemplo, uma unidade em que isto que estamos aqui a ver é a unidade da chamusca para recuperar filme, plástico e para chegarmos novamente ao granulado. Sim, senhora, este granulado é possível fazer filme, é possível fazer filme de agricultura, para a agricultura, mas quando fizermos 2 vezes este processo, o plástico degrada-se. O alumínio, o metal, o cobre, o ferro, não. Ele vai ser fundido 2 vezes que forem necessárias, que não vai perder as suas características materiais. Isso é muito importante também pensar. Portanto, quando falamos, resumindo, e não quero estar a amassar muito mais sobre este assunto, quando falamos de facto de reciclagem, economia circular, eu acho que tem que se pensar muito em parar, em pensar o que é que vamos usar, o que é que vai ser
o que é que vai ser o futuro, o que é que vamos fazer e o que é que podemos fazer em termos de alteração dos materiais que vamos usar. Temos que pensar muito bem quais são os materiais recicláveis e quais é que devem e quais é que efetivamente podem ser reutilizados no futuro e quais é que efetivamente apresentam uma boa percentagem de aproveitamento relativamente ao futuro. Fala-se muitas vezes, e hoje em dia vivemos na desinformação, como vimos agora na campanha dos Estados Unidos, a desinformação diz o que se quer e escrevemos o que queremos e manipulamos o que queremos para conseguir as coisas de uma forma mais incrível. Da nossa parte, a experiência e o conhecimento que podemos tentar ajudar e tentar elucidar, trazer para a frente, é que de facto é necessário alterar a tipologia dos materiais, é necessário alterar o ecodesign, ou seja, o design dos materiais, da embalagem é fundamental. É necessário alterar e pensar que uma coisa tão simples como estamos numa época de pandemia, vamos buscar um takeaway, existe uma cuvete de polietileno ou de PVC, existe uma cuvete em alumínio. A de alumínio é provável que seja 95% ou 90% vai ser reciclada, porque mesmo que a pessoa que a compre e a leve a casa e não faça e não a ponha no ecoponto amarelo, vai pô-la juntamente com os resíduos sólidos urbanos. Quando chegar aos resíduos sólidos urbanos, no pior dos cenários, se ela estiver no concelho da Ruda dos Vinhos, eventualmente até pode acontecer que vá parar à incineradora da Valor Sul e seja incinerada. Pois mesmo que ela seja incinerada, o plástico vai sair, se fosse o PET, vai sair pela chaminé, e o alumínio que lá está dentro vai-se fundir e vai criar uma bola. Pois a Amigroup recebe as escórias da Valor Sul, separa as ferrosas num processo que é feito no aterro por cima de Bucelas, que é feito pela Valor Sul. Portanto, nós trazemos depois a fração ferrosa e a fração não ferrosa, a fração metais não ferrosos, e essa fração depois de processada aqui, de limpa, acaba por ser aproveitada o alumínio é recuperado, até 80% desse alumínio é recuperado e vai dar origem, provavelmente, a uma peça de motor de um próximo carro, porque um dos nossos clientes é a indústria automóvel e a formação de uma liga chamada Liga 226, que 80% do seu destino é a indústria automóvel. Portanto, a decisão da tipologia dos materiais que vamos usar vai influenciar drasticamente se o material é reciclável ou não. E plásticos técnicos, sim senhora, são necessários, são importantes e podem ser recicláveis, podem ser reutilizáveis e são importantes. Plásticos de single use ou de uso único têm que ser banidos do nosso processo de consumo. Essa é a mais importante ideia que podemos pensar. E se queremos não gastar dinheiro, vamos usar metais, porque os metais, o valor está dentro deles e o processo da reciclagem por si, a recolha, a recuperação, o encaminhamento, todos esses processos são etapas que são pagas, são etapas que têm valor e, portanto, que geram emprego e que geram valor e que vão ter garantidamente a sua utilidade no futuro. Muito obrigada pela sua partilha, Engenheiro Ricardo Diogo. Como nós estamos aqui um bocadinho em cima da hora, sugeria avançarmos para a nossa última apresentação e depois deixarmos as perguntas para o fim, se estiverem de acordo. E então, sem mais demoras, passava a palavra à engenheira Sónia Costa, que penso que está connosco. Boa tarde.
tem que estar em mute. Ok, estão todos a ver? Não. Não? Ok, vamos tentar novamente. E agora? Também não. Está-me a dar aqui um código de erro, vou tentar novamente. Peço desculpa pela demora. Não faz mal. Enquanto tenta partilhar a apresentação, dava aqui a palavra se alguém tem aqui alguma questão para o engenheiro Ricardo Diogo. Eu própria tenho uma, portanto, se alguém, não sei se alguém quer fazer algum comentário, mas eu avançava aqui com uma questão que tem a ver com estes exemplos todos que apresentou e que são realmente excepcionais em termos de recuperação e daquilo que o material dos metais permite em termos de recuperação, que é praticamente total. A questão que eu lhe colocava tem a ver com o custo, o gasto energético para esta recuperação. Ou seja, eu para conseguir reaproveitar, reutilizar, fazer a reciclagem do alumínio, estamos a falar de valores altos de consumos energéticos. Dou-lhe um exemplo muito, que eu acho que é muito importante de perceber, e quando falava na desinformação é exatamente isto. Quando se fala no plástico, que o alumínio primário precisa de 4 toneladas de bauxite. Essas 4 toneladas de bauxite são queimadas, chamemos-lhe assim, porque isso é usado como carvão ou fuel, em 2 toneladas de alumínio. Essas 2,1 toneladas de alumínio vão se converter numa tonelada de alumínio. Para fazer o processo de eletrolítico da passagem das 2 toneladas de alumínio para retirar o oxigênio e fazer o alumínio puro, são necessários 15 megawatts de energia elétrica. 15 megawatts de energia elétrica por tonelada. 15 megawatts de energia elétrica de carvão são sensivelmente justo 45 toneladas de dióxido de carbono. Quando fazemos a reciclagem do alumínio, gastamos 5% deste conteúdo energético, 5% deste conteúdo energético, sendo que os 5% que gastamos, muitas vezes as próprias tintas que estão presentes, os acabamentos, a quantidade dos orgânicos que vai, mesmo que muito bem preparados os materiais, vai sempre agarrado ao alumínio, ao ser adicionado à temperatura, vai gasificar, vai oxidar, e muitas vezes essa energia chega a estarmos a falar de termos à volta de 250 kW térmicos para gerar 1 tonelada de alumínio fundido. Quando eu faço o mesmo processo de reciclagem de plástico, eu dou-lhe os números que temos da nossa produção. Nós recebemos 1 tonelada de plástico. Dessa 1 tonelada recuperamos 50% de filme, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Vamos gastar cerca de 1 megawatt elétrico por cada tonelada que vamos produzir. Em termos, o preço do alumínio, hoje em dia, 1 tonelada de alumínio vale, aos dias de hoje, à volta de 1.300 euros, 1.400 euros por tonelada. Sim, o valor não é comparável. Uma tonelada de plástico, nós, o granulado, estamos a vendemos, o granulado fazemos, à volta de 400 euros, entre 400 a 500 euros por tonelada.
Só no consumo energético estão 150 euros a 200 euros, só no consumo energético. Não estamos a falar em máquinas, mão de obra. O processo não é sustentável. Essa é que é a grande diferença de uma coisa. Um processo é viável técnica, economicamente e ambientalmente. O outro processo é uma, eu diria, uma gíria, uma falcatrua, é um paliativo que nós nos damos a dizer que reciclamos plástico, porque na realidade não é uma reciclagem. E nós temos uma fábrica que faz esse processo. Portanto, o paradigma é esse das coisas. Por isso é que se diz que fiz um enfoque tão grande sobre o que é realmente a desinformação. E pode vir quem quiser dizer o contrário, porque isto é a realidade. Isto é a realidade, é a experiência efetiva de pegar como as coisas funcionam na realidade hoje em dia, em si e como é que elas são. Porque a fundição de alumínio nós também a temos. Nós começámos o processo na fundição de alumínio, caricatamente, aqui no Seixal também, para fazermos a própria fusão do próprio processo e o processo parou porque a interpretação da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente a uma legislação, uma legislação que é uma legislação comunitária, a tradução está mal feita, é tão simples quanto isso, a tradução está mal feita do inglês e fez com que, para fazermos o nosso processo de um material que já não é um resíduo, porque temos o certificado em que ele já podemos vendê-lo para a Itália ou para qualquer sítio do mundo como um metal, mas em Portugal, por sermos a mesma entidade e não haver a transferência de titularidade, apesar de já ser um metal, não pode ser considerado metal, nós não podemos regir-nos como uma fundição e passamos a ser uma refinaria como se fôssemos uma siderurgia. Quer dizer, um dos obstáculos até que se fala muito em termos internacionais na economia circular tem propriamente a ver com esta questão do estatuto de subproduto, resíduo e portanto há aqui também um trabalho ainda a fazer nesta área. Eu não sei se a engenheira já me conseguiu enviar a apresentação porque está a ter problemas em partilhá-la. Não, infelizmente ainda não consegui, também não consigo, não sei porque é que não estou a conseguir enviar, peço desculpa, mas isto não era suposto, estava tudo direitinho, vou tentar enviar para um outro e-mail. Mais alguém tem algum comentário ou questão? Fazemos aqui a discussão antes, enquanto tentamos resolver este problema. Eu gostaria de perguntar, se calhar, a ambos os convidados que falaram, qual é a opinião sobre taxar diferenciadamente os materiais amigos do ambiente, distinguindo-os dos que não são, e que impacto é que isso, obviamente, poderia ter na escolha do consumidor? Peço desculpa, mas eu não ouvi. Na escolha do consumidor, obviamente. Eu não ouvi muito bem Estava a fazer interferência. algumas interferências. Se puder repetir, agradecia-lhe. Gostaria de perguntar qual é a sua opinião sobre taxar diferenciadamente os materiais amigos do ambiente, diferenciando-os dos que não são, e que implicações é que isso teria na escolha do consumidor e eventualmente da indústria, que obviamente procuraria corresponder às exigências do consumidor? É uma excelente pergunta. Eu tenho, pessoalmente, aqui eu respondo totalmente pessoalmente, eu acho que não se deve taxar de uma forma diferenciada, deve-se, acima de tudo, fazer uma auditoria simples e fidedigna aos processos da reciclagem. E depois, se de facto a recolha de plástico, o encaminhamento comparado, por exemplo, com alumínio ou com outra embalagem qualquer, ou com papel, estamos a falar só da embalagem de alumínio, mas podemos falar de papel, podemos falar de cartão, se é ou não é efetivamente reciclado. Portanto, a questão
E que custo é que tem esse transporte? O plástico é muito leve. É. E depois, o transporte, a recolha, não fica mais caro? E se só vamos aproveitar 50%, quanto mais caro? Fica logo 2 vezes mais cara. Essas contas não estão feitas. E por isso é que as metas, por isso é que a Agência Portuguesa do Ambiente faz a apresentação das metas isto foi dito não foi por mim, foi o Rui Bergmeier que eu disse. As metas da embalagem em Portugal são apresentadas em conjunto o plástico com os metais. Porquê? Porque não, na realidade, Obviamente. na realidade, uma não tem praticamente reciclagem e a outra tem e a outra não tem. Essa é que é a questão. Sou completamente a favor de um sistema de Mas não creio que se essas embalagens, sim, exatamente, não creio que se essas embalagens fossem subtaxadas, os consumidores procurariam não consumir esse tipo de produtos e os fabricantes deveriam mudar a sua produção. Um sistema de taras assegura que as embalagens são devolvidas. E isso é inequívoco, ou seja, se formos à Alemanha, por exemplo, que é um país bastante com padrões muito exigentes, o que vemos é, se comprar uma garrafa de água, se a mandar para o lixo, perdeu 25 cêntimos. Se a água custa 50 cêntimos, se calhar vai-nos fazer pensar, ou então vamos enfiá-la dentro de uma maquineta que a vai comprimir e que nos vai dar de volta a moeda correspondente à tara dessa garrafa. Eu, pessoalmente, ainda era do tempo que todas as bebidas vinham em grades e eram devolvidas em vidro. E, portanto... o vidro também entra aqui como um material importante, não é, nesta questão. Não há nada que não garanta que ela não possa ser usada. Deixe-me perguntar se já estão aqui a ver a apresentação da engenheira. Já? Senhora. Portanto, se não se importarem, vou aqui partilhar, porque já estamos muito avançados na hora e vou passando à medida que vai falando. Pode ser? Estou? Será que perdemos agora aqui? Bem, estamos aqui com problemas, acho que perdemos a nossa oradora. Isto são os novos tempos, não é? Digitais, temos destas coisas. Não sei agora se a engenheira Sónia consegue se ligar outra vez. Já está aqui outra vez. Ok, perdemos-la. Engenheira Sónia, consegue ouvir-nos? Bem, eu acho que nós não estamos mesmo aqui a conseguir. Já conseguiu? Boa. Finalmente estou a ouvir. Tive que trocar vir para o telemóvel porque não estava a conseguir no computador e peço desculpa por esta situação. Estamos agora aqui a partilhar, pronto, vá-me dizendo à medida que for para ir passando. Eu já estou a partilhar a apresentação e, portanto, quando quiser. Conseguem-me ouvir? Sim. Certo. Pode colocar em formato de... Consegue colocar em formato de apresentação, se faz favor. Sim. E obrigada pelo apoio. Ok. Bom, então, o meu nome é Sónia Costa, sou diretora de qualidade da Equanto e vamos-vos apresentar um bocadinho do que é que nós fazemos
em termos da nossa atividade e também no âmbito desta temática, que é o que nos trouxe aqui, a economia circular e a sustentabilidade. Enquanto é então uma empresa com mais de 25 anos de experiência, portanto já estamos aqui há algum tempo, no mercado da alimentação saudável e biológica. Pode passar, Rita. Nós começamos a nossa atividade na área da distribuição de marcas internacionais, foi desta forma que nós começamos e especializamos em produtos provenientes da agricultura biológica, vegetarianos, vegan, isentos de glúten e lactose. Portanto, especializamos para estas áreas. Temos uma vária gama de produtos, tanto produzidos por nós como distribuídos. Em 2003, iniciamos o nosso percurso industrial, portanto uma unidade própria, com a produção de vários produtos, sendo que estamos especializados no desenvolvimento de produtos de pequeno almoço. Temos, como é óbvio, de fazer um grande esforço de procurement, de matérias-primas, de forma a garantirmos a qualidade e produtos realmente apelativos para os nossos clientes. A agricultura biológica é neste momento, e de acordo com aquilo que nós produzimos, o instrumento central do novo sistema alimentar definido no Pacto Ecológico Europeu, apresentado pela Comissão Europeia, que visa a promoção da transição para sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis e inclusivos. E é aqui que nos vemos, e é nesta área que realmente onde focamos a nossa atividade. Podemos passar. Eu depois aqui fiz um enquadramento em termos de europeus e também de Portugal. Acho que, pronto, aqui o que importa é que realmente existe um plano de ação de economia circular, houve um inicial em 2015 e houve uma nova atualização em 2020, em que o objetivo é criar, acima de tudo, uma Europa mais limpa e mais competitiva e adequar a economia, que normalmente tem uma visão mais economicista, a um futuro ecológico e reforçar a competitividade, mas de uma forma sustentável. Passando, depois temos aqui o enquadramento nacional, que existe de facto um plano de ação para a economia circular em Portugal, e que pronto, é importante e é uma boa base de leitura para esta temática. Não vou estar agora a discriminar, até porque já se falou bastante na economia circular. Rita, usamos a mesma base em termos de imagens. O que é então a economia circular? A Rita já falou e bem do que é que se trata. Portanto, basicamente é uma série de medidas que visam promover uma mudança de paradigma económico que está assente no desenvolvimento de produtos e serviços orientados para o uso eficiente de recursos. Rita? Sónia? Sim, perdemos-la, mas já estamos a ouvir outra vez. Estão-me a ouvir? Sim. Ok, peço desculpa. Bem, eu estou a ouvir-vos muito mal, a ligação não está nada estável. Estou aqui a partilhar o site. Estão-me a ouvir? Sim. Estamos, Sónia. Estão-me? Sim. Ok, pronto. Pronto, estava a dizer que acabámos por usar as mesmas bases de imagem. Eu fui avançando. Falei já um bocadinho aqui na economia circular, se calhar vamos passar aqui à frente. Exato. Aqui para o nosso caso mais específico. Então, qual a posição da Equant face ao tema atual da economia circular e da sustentabilidade?
como a oradora Sílvia Martinho teve a oportunidade e bem de dizer, o agroalimentar é de facto um setor-chave e nós temos noção da nossa importância como empresa, como player do mercado, visto que o que nós produzimos vai entrar na cadeia de consumo. Dependendo do que apresentamos ao nosso consumidor, e isto no que diz respeito principalmente à embalagem, pode incrementar a produção de resíduos, o que é um sério problema, seja em termos de consumo de recursos para a sua produção, seja no que diz respeito ao tratamento dos resíduos após a sua utilização. E isto porque as nossas embalagens de facto são de uso único. Passando então, ok. Rita, acho que passou uma a mais, uma à frente. Rita, está a avançar muito. Não, acho que voltei para trás. Incentiva a produção biológica. Retroceder outro? Ok. Andou demais para a frente. Está bem? Sim, é isso mesmo. Não, anda uma para trás, por favor, Rita. Rita, pode andar uma para trás? Sim, já está, acho. Pode andar outra para trás, por favor? Ok, isso mesmo. Portanto, o seguinte, peço desculpa. Ok, bom. É importante dizer que a preocupação com as questões ambientais está no nosso ADN. Nós estamos no mercado biológico há 25 anos, por convicção, por teimosia, porque, como devem calcular, há 25 anos o mercado bio era muito mais fechado do que é neste momento, e se estamos cá, estamos por perseverança, porque acreditamos que o caminho é produzir alimentos com menor impacto ambiental. Portanto, isto é uma forma de estar, é uma convicção e é aquilo que nós somos e em que nos revemos. Passando à frente, as matérias-primas são a base do nosso produto e a sua prospecção torna-se um desafio, pois necessitamos de aliar a qualidade, a segurança alimentar, a garantia de fornecimento para quantidades substanciais e, como não poderia deixar de ser, a questão de um preço competitivo. Infelizmente, em Portugal, são poucas as soluções que nós poderemos encontrar e que façam face às nossas necessidades. Temos, por isso, na maior parte das vezes, de recorrer ao exterior, fazendo com que tenhamos uma maior pegada ecológica. E nesse sentido, e porque sabemos que a agricultura biológica está a crescer, procuramos desafiar os agricultores já implementados e também os novos agricultores para que possam ter mais segurança em avançar para determinada cultura e que vá também de encontro às necessidades de Ecoante. E face a estas situações, em 2019, marcamos presença em Idanha Nova, no Inova Mais, é um projeto, para dizer aos produtores nacionais quais eram as nossas necessidades anuais de matérias-primas e para que pudessem avançar para determinado negócio com segurança e com tranquilidade, de forma a que pudéssemos estabelecer uma parceria segura entre ambas as partes. Este foi um dos passos então que demos neste sentido. Ok, eu vou acompanhar aqui. Portanto, a nossa missão é também democratizar a alimentação saudável em Portugal. Colocamos então o nosso expertise à disposição dos nossos parceiros, sejam indústrias, traders ou agentes, com o intuito de alavancar os produtos provenientes da agricultura biológica, tornando-os mais simples, acessíveis e económicos. Reforçamos ainda o número de produtos com selo Portugal Sou Eu, isto com base nas matérias-primas que provêm de Portugal e também materiais de embalagem e também todos os restantes processos que estão inerentes à produção de um produto alimentar, e ganhamos prémios do consumidor com produtos inovadores, quer na formulação que assenta em matérias-primas nacionais, quer na embalagem, que ao ser compostável e biodegradável, força o nosso compromisso em desenvolver produtos mais sustentáveis. Pode passar, Rita. Pode passar novamente.
Então, e o que é que nós procuramos fazer ativamente em termos de sustentabilidade e em termos mais práticos? Em termos de infraestruturas, temos a instalação de um sistema solar de autoconsumo com 240 painéis fotovoltaicos, em que produzirmos cerca de 30% dos nossos recursos energéticos. Instalamos também um sistema de iluminação LED, em que reduzimos o consumo energético em cerca de 50%. Instalamos ainda um sistema de comutação eletrónica, em que conseguimos diminuir a intensidade Não, Sónia, não estamos a ouvir, Sónia. Bem, acho que perdemos novamente a ligação aqui. Sónia. Penso que o problema, pronto, perdemos novamente aqui a engenheira Sónia. O que eu vou sugerir, se não se importarem, eu vou passar até ao fim. Eu penso que também já estava perto do final a apresentação, porque realmente... Já. Pronto. Está mesmo não estamos com as melhores condições. E pronto. Não sei se quer continuar aqui. Onde é que tínhamos ficado, Rita? Não, falta passar se não se importar, e antes ainda. Ok, estava aí na parte dos resíduos. Sim, estava a enumerar aqui estas questões todas e depois passámos aqui para os resíduos. Certo. Bom, então, rapidamente para concluirmos, temos então um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens, fazemos um tratamento correto e diferenciado dos resíduos face à sua natureza e por entidades autorizadas para o efeito, e temos ainda, isto através de formação, incentivamos a separação correta de resíduos para uma diminuição dos resíduos que produzimos e também para o seu correto tratamento. Em relação ao embalamento, preocupa-nos o facto das nossas embalagens, dos nossos produtos serem de uso único e por isso procuramos soluções o mais sustentáveis possíveis. Face a isso, utilizamos plásticos 100% recicláveis, somos pioneiros na utilização de materiais 100% compostáveis e biodegradáveis, isto numa referência específica que já vos vou apresentar. Incentivamos a venda de produtos em sacos de quilo, portanto aqui vamos reduzir muito as embalagens que seriam consumidas em embalagens de formato menor. Usamos preferencialmente caixas de cartão com certificação FSSC e a PEFC. Usamos material de preenchimento biodegradável para preencher as caixas nas encomendas mais pequenas e adotamos ainda algumas medidas de prevenção, como a redução do excesso de embalagens, que pontualmente se verifica, e então estamos sempre atentas a estas temáticas e tentamos agir de forma a minimizarmos aqui este impacto. Pode passar, sim. Temos então aqui o nosso produto com uma embalagem 100% compostável. Portanto, o que é isto da embalagem compostável? E o orador anterior, peço desculpa, não me lembro do nome, falou na questão das embalagens recicláveis, que tem muito que se lhe diga. Aqui no caso da embalagem compostável, ela não entra na cadeia de reciclagem normal, entra sim, acaba por ser encarada como um resíduo doméstico, em que pode ser depositada, por exemplo, numa pilha de compostagem, no nosso quintal, e transformar-se em composto e depois dar uma nova vida, uma nova vida aos solos e mais nutrientes aos solos. Este é um produto de facto inovador que lançamos com muita vontade, não só porque o produto
por dentro e o que está por dentro é realmente muito bom e foi muito bem desenvolvida pela nossa equipa de ID, mas por fora de facto é uma embalagem que nos orgulha estarmos a utilizar e isto foi no fundo uma jogada arriscada porque tem, como é óbvio, uma embalagem compostável e deste tipo biodegradável não tem a mesma capacidade não é de garantia, mas não, é um bocado diferente de uma película em plástico, portanto acaba por ter um tempo de vida útil mais curto, portanto vai-nos logo aqui dificultar em termos de venda, mas é por aqui que queremos seguir, é nisto em que acreditamos e é o que faz sentido neste momento olhar e melhorar ainda as opções que temos em termos de materiais também e estamos continuamente à procura de soluções que visem garantir aqui a parte da sustentabilidade. E é tudo, espero que tenham gostado. Muito obrigada por esta apresentação que foi clara no meio destes problemas técnicos todos que tivemos, portanto obrigado por ter partilhado esta experiência. Estamos muito avançados na hora, não é? Hoje tivemos aqui alguns problemas técnicos que nos atrasaram e também tivemos aqui um tema interessante e muito rico e por ser novo eu acho que traz aqui ainda mais dificuldade de síntese, não é? Mas não queria deixar passar, se houver aqui alguma questão muito direta, curta aqui para esta última oradora, senão também podemos contar com a presença de todos na quinta-feira, onde vamos também no final fazer aqui um apanhado de tudo o que foram as 4 sessões e podemos também aqui sugerir que se juntem à nossa discussão final. Ok. Então, pronto, ninguém tendo assim uma questão direta, convido-vos a todos a estarem presentes na quinta-feira. Obrigado pela vossa atenção e o resto, boa noite. Muito obrigada pelas respostas, muito obrigada.